Você precisa deixar eu entrar. Porque Deus, ele quer entrar. Como é que ele entra se você deixa a porta fechada? Como é que ele entra na sua vida se você deixa a porta fechada? Eu sempre falo assim, ó, não adianta você dizer, ai meu Deus, queria tanto isso pra mim, eu queria tanto... Não. Jesus, eu já tenho posse disso. Eu tenho posse do Senhor dentro da minha casa, mudando tudo, mudando a felicidade da minha família. A palavra tem um poder. Às vezes as pessoas dizem assim, se eu quero falar isso aqui, a palavra tem um poder. Ou eu abençoo você, ou eu amaldiçoo. Tem um poder. É impressionante. É isso. Eu comecei a fazer o devocional do meu jeito, dizendo, gente, se você não botar Deus como centro da sua vida, você não vai ter nada. As consequências são suas. Se você quer andar com Ele, você vai andar no propósito, você vai andar na prosperidade, entendeu? Entregar a sua vida, você tem que ter fé. A fé, você tem que ter fé, minha gente. Não tem como dizer, ai meu Deus, se eu não conseguir. Não, você já conseguiu. Mais um episódio do Jesus Pode. E hoje nós recebemos aqui no Jesus Pode uma nordestina que é porreta, com uma história pra lá de abençoada. Vocês vão conhecer como ela tem usado o dom que Deus deu, que ela nem sabia, de influenciar pessoas para o reino, sem nem precisar ficar falando o tempo todo quem ela é. Giza Brito tem abençoado muitas pessoas e mudado a história de muitas vidas aqui na América. Ela vai contar para vocês como ela fez para chegar até aqui, você já sabe. Esse testemunho é de graça para você aí. Então começa a seguir o nosso canal, compartilhando a história dela, seguindo as redes sociais da nossa convidada. Assim como é de graça para você a salvação. Mas custou tão caro para Jesus na cruz. E é de graça para você receber aí. De graça vos dais, de graça recebeis. Então receba comigo a nossa convidada Giza Brito. Obrigada, minha querida. Um prazer estar aqui com você. Um prazer muito grande. Meu primeiro podcast cristão. Meu Deus, que honra! Que eu disse, meu Deus do céu, eu não acredito. Será que é a Giza certa? Porque é uma honra, né? Você ser. Eu já fui chamada para vários podcasts falando de vários dos assuntos, mas falar de Deus é um privilégio, né? Eu acho que eu sempre digo que é uma bênção você poder falar de Deus para onde você vai, né? Então, eu fiquei muito honrada pelo convite, Luísa. Muito obrigada mesmo pelo convite. E estamos aqui para a gente poder falar e compartilhar o testemunho, né? Que eu sempre digo, a gente tem que testemunhar para as pessoas, né? Saber que existe mesmo Deus na vida das pessoas, Deus na nossa vida, no centro de tudo. Eu sempre falo muito isso, né? E lindo quando você diz sim para Jesus, né? Quando você aceita Jesus, como ele começa a mudar toda a geografia, todos os lugares. E não adianta, ele vai começar cada vez mais buscar você para que as pessoas entendam e ouçam quem era a Giza antes, quem é a Giza agora, e daqui a pouco a Giza que o Senhor já está anunciando. Amém, então é muito maior do que os seus ouvidos já ouviram, que seus olhos já viram, o que o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Amém, eu creio e recebo. Conta para nós um pouquinho a Giza até chegar nessa blogueira, porque hoje vocês veem a Giza nas redes sociais, vocês verem ela... Podem ver ela nos parques da Disney, fazendo propaganda para várias marcas importantes, mas vocês não têm noção da história dessa mulher até chegar aqui. Então, você que está começando aí como influenciadora, o de repente de Deus, ele acontece muito rápido. Então, você está atenta e preparada para ter sua vida assim, ó, mudada da noite para o dia? Porque se você não estiver preparada para aceitar e dizer o sim do Senhor, dificilmente sua vida vai mudar. Conta para nós, minha amiga. Eu estou há 10 anos aqui, né, nos Estados Unidos, vinha 10 anos. Sempre gostei dos Estados Unidos. Eu tinha um sonho desde pequena de vir para cá, mas meus pais nunca tinham condições de trazer toda a família para cá. Então, eu só conheci mesmo a Disney depois que casei. E, assim, meu marido louco por Estados Unidos também, e a gente, aquela coisa toda, vinha passear todo ano, a gente tirava as férias e vinha para os Estados Unidos. O povo dizia assim, tu não vai para outro canto, não, Paris? Eu quero ver o Mickey. Porque eu gostava daquela magia, sabe? Eu sou muito sentimental, eu sou muito sonhadora, assim, sabe? Eu acho que é muito menina. Sim. Então, eu tinha muita vontade de vir. A gente sempre vinha para cá, passava os 30 dias de férias, os 2 do trabalho, aquela coisa toda. E um dia, eu disse,
cheguei no Mesquita, eu disse, rapaz, um dia eu ainda vou morar aqui. Meu marido dizia, tá doida? Tu é louca morar aqui? De jeito nenhum. Vamos. Aí eu comecei, a mulher quando quer, né? Que a mulher é a cabeça. Hoje a gente entende, né? A mulher é o centro, né? É isso. O homem faz tudo que a mulher quer. A mulher só precisa se posicionar, ter paciência e ser submissa. Eu sempre digo isso, né? Agora, de um tempo para cá, a gente começa a ser, né? Porque a sociedade quer que a gente seja uma mulher forte, uma mulher não. Mas a gente tem que ser... O provedor é o marido, o provedor... Né, o homem da casa. A mulher é a cabeça, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. É o pescoço, exatamente. Então, eu tinha muita vontade de vir, mas aquela coisa, né? Não tinha como vir, por conta de visto, aquela coisa toda. E viemos com visto de estudante para estudar. Eu vim estudar, passei uns 4 anos estudando e a gente continuou ficando, né? Agora a gente mudou de visto, tudo direitinho, tá tudo certo. Mas chegou um dia que aí mudamos de visto, teve a parte de como é que eu posso dizer? Os combos, né, que a gente recebe para trabalhar, aquela coisa toda. E eu sempre gostei muito de cozinhar. A minha linguagem do amor é servir. Então, eu adoro servir, eu também. Entendeu? Eu amo servir. Amo, eu gosto de cuidar, sabe, de paparicar. É de mim isso, eu sempre gostei disso. E minha família era muito grande, minha família, minha mãe, minhas irmãs, muito grande. Minha mãe foi uma dona de casa exemplar, entendeu? Então, a gente aprendeu muito com ela, sabe? Essa parte ela tem esse dom. De servir. Então, a gente veio para cá, e chegou uma amiga minha, Priscila Trisco, e disse, Giza, quem está vindo para cá é Carlinhos Maia. Ele está vindo com os amigos e eu estava precisando de uma pessoa para ir lá para cozinhar para ele, fazer a comida, o trivial. E eu disse, Priscila, né? Rapaz, que esses artistas, você não tem, né, muito... Eu sou muito explosiva, assim, explosiva não, eu sou muito comunicativa, espontânea, sabe? Aquela coisa toda. E ele pegou, e ela disse, não, eu queria muito que fosse você, porque ele é nordestino, a comida que você vai fazer, ele vai gostar, aquela coisa toda, né? E ele veio. Quando ele veio, eu fui para lá e organizei lá as coisas da casa, comecei a fazer a comida, não sei o quê. E esse dia ele não saiu, ficou em casa. Aí, tinha umas 2 crianças lá, que eram viradas, e a babá da criança... bem tranquila, sabe? As crianças iam para a piscina e voltavam no piso de porcelanato, assim. Eu digo, meu Deus, essa criança vai cair, a babá no telefone, aquela coisa toda. Aí ele chegou e disse assim, como é seu nome? Eu disse, Giza. Aí ele disse, ô Giza, essas crianças, hein? Eu disse, misericórdia, foi o que eu falei. Eu vejo a hora desses meninos cair, quebrar esses dentes nesse chão aqui, entendeu? E essa babá, minha filha, porque babá em dólar é assim, é só no telefone. Aí ele, quando viu isso, aí ele começou. Repita de novo. Aí eu repeti, e ele começou a gravar, e passamos 15 dias nisso. Gravando, e ele é um mestre nisso, né? Ele é o rei do Instagram. Então, assim, ele sabe... pegar a pessoa, ele sabe pegar os momentos, nada forçado, tudo muito natural. E eu tenho muito, né? O nordestino, ele tem um sotaque gostoso. E ele tem umas expressões engraçadas, que até hoje, às vezes eu me pego fazendo devocional, minha Nossa Senhora, aí eu, meu Deus do céu, eu não posso falar. Aí fica aquele negócio, mas é uma expressão, como eu digo, eu sou crente nova, ainda estou aprendendo. Então, tem muito disso. Então, a gente começou a gravar e ele ficou gravando direto. E quando foi no dia dele ir embora, ele disse, olha, você foi 90% de aprovação do meu público. E eu só tinha 2.000 seguidores. O que é que eu faço? Eu disse, faça o que o seu coração mandar. Eu não tinha noção do que era, entendeu? Eu não tinha noção do que era o Instagram, de muitos seguidores. Eu não imaginava. Então, ele disse, eu vou lhe marcar, e me deu um arroba. E desse arroba, chegamos a 500.000 seguidores. Gente, foi. E foi aquela coisa, né? Aquela loucura... eles querendo interagir, aquilo ali tudo. E eu comecei, né? E ele chegou e disse para mim no outro dia, Giza, você tem um dom, entendeu? Deus lhe deu esse dom. De você falar, entendeu? De você brincar, de você mostrar. Eu sempre digo que Carlinhos descobriu uma Giza que eu não conhecia. Que lindo. Eu acho que era uma coisa que eu posso dizer assim, não sei, que ficava escondida em mim, sabe? Que eu não conseguia
soltar isso. E com ele, eu tenho essa liberdade de soltar, porque ele brinca muito, a gente brinca muito, aquela coisa toda, né? E ele disse, olha, eu acho que você deveria continuar, né? Continue, estude muito, aquela coisa toda. Me deu muitas dicas. Toda vez que ele vem, a gente sempre se encontra. E, assim, ele me dá muitas dicas. Toda vez que vem, eu sempre estou com ele, sabe? A gente sempre faz conteúdo junto. Então, é uma pessoa que eu tenho uma admiração e uma gratidão pelo resto da minha vida, porque eu estou hoje aqui porque ele acreditou em mim e me deu uma oportunidade, né? Ele me deu essa oportunidade de eu desvendar. E como ele diz, eu lhe dei a oportunidade, você subiu no barco, entendeu? Mas você continuou. Continuou remando. Continuou remando. Então, ele sempre fala isso, sabe? Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por ele em relação a isso, dessa oportunidade que ele me deu. E eu comecei a fazer essas coisas, né, do Instagram, né? Vamos puxar, não sei o quê. E eu muito comunicativa, aquela coisa toda. E olhando muito para as coisas ao redor. A gente começa a olhar muitas coisas ao seu redor, né? Nossa, é ótimo você falar isso. Aí eu disse, como é que eu vou agora, né? Porque eu tenho meu marido e meu filho. Meu filho é um adolescente que não gosta de aparecer, eu preciso respeitar. Meu marido, muito engraçado, assim, em determinados coisas, mas muito sem filtro, muito na lata. Se ele gosta de você, ele fala, entendeu? Se ele vai para um restaurante e ele não gosta da comida, eu estou elogiando, ele vem atrás, não gostei não, entendeu? Então entra assim naquela coisa. E eu disse, meu Deus, eu tenho que começar a filmar sozinha, porque a família não está ainda não está na conexão, entendeu? Eu tenho que começar a filmar sozinha. Aí eu vou para minha varanda, pego um café, e começo a observar o que tem ao meu redor. Aí eu observo uma vizinha. A vizinha passa o dia de roupa de ginástica, entendeu? E o marido é o dia todo trabalhando, coitado. E ela sobe e desce de roupa de ginástica. Ele pinta a casa, ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E eu começo a desenvolver um personagem, entendeu? A Giza fofoqueira. Então, a Giza... Pronto, o marido da vizinha foi para o Brasil, certo? E a vizinha fica aqui, ó, o marido parte e ela sai para comprar, não sei o quê. E comecei a fazer aquilo ali. E a gente sabe que que tem muitas pessoas que não gostam de igreja, né? Que falam muito de igreja, né? Ah, o pastor tal, não sei o quê, aquela coisa toda. E você vê como Deus faz. Deus puxa você de uma maneira assim, que ele dá um negócio assim, que ele diz assim, você vai para o lugar de onde você falou. Entendeu? E eu comecei a falar, não sei o que, aquela coisa do pastor, porque eu fiquei sabendo que um pastor estava fazendo celular na casa dele, e que depois isso, depois daquilo, e comecei a criar a fofoquinha também, sabe? Pega o celular e fala, menina, tu não sabe, olha para ali. Aí filma aquilo ali, sabe? Aí sai mostrando aquela coisa. E as pessoas gostam disso, porque é uma novela. O povo gosta da novela. Então, é uma coisa que começa e que você fica ali, ó, criando conteúdo, criando aquela coisa, mas isso tudo muito natural e do meu dia a dia. Não tem nada montado, não tem nada, sabe? É o dia a dia mesmo que eu vou botando a cabeça para funcionar e vou fazendo minhas coisas. Então, quando eu comecei a fazer isso, o engajamento aumentou, aquela coisa toda, e eu comecei a receber muitas palavras de pessoas que eu nem imaginava, que assim, tinham pessoas conhecidas e tinham pessoas de eu estar no supermercado e a pessoa chegar para mim e dizer assim, olha, Deus mandou dizer isso, isso e isso. Eu disse, essa mulher tá doida. Tá doida porque Deus só fala com ela. Porque eu vivo dizendo, Deus, cadê tu, Deus? Cadê tu, entendeu? Que eu tô precisando e não tô conseguindo, tu não tá me escutando, entendeu? E aquela coisa de falando de tudo. E eu passei por um momento muito delicado da minha vida, no meu casamento, e que eu fui para o fundo do poço. Fundo do poço total. Que eu sempre digo assim, as pessoas têm a oportunidade de conhecer Jesus no amor, mas elas não querem. Né? Elas não querem conhecer Jesus no amor. Quantas e quantas pessoas assim já me disseram, Giza, eu sempre falo, gente, vamos para a igreja, gente, lê a palavra de Deus. Você faz o devocional, mas a gente tem que ler a Bíblia. A palavra de Deus está ali, não é devocional. Sim. O devocional é um complemento, mas a palavra de Deus está na Bíblia. As respostas você vai ter abrindo a Bíblia. Eu sempre falo isso. E boto isso para mim, né, como ensinamento para mim.
E foi quando eu comecei a ver isso, né, de querer mudar, de querer, sabe, achando uma coisa, um fogo forte dentro de mim, sabe? E eu dizia, meu Deus, que vazio é esse, né? E foi que eu tive esse problema, né? Como que foi esse processo? Você falou no Esse fundo do poço. processo, né, foi muito tempo de casado, estou com 20 anos de casado, e existem coisas que quando você entrega a Jesus, você começa a entender o papel da mulher e o papel do homem dentro de casa e do papel do filho, entendeu? Sim. Então você consegue entender. Às vezes, como eu falei no começo, a sociedade quer fazer uma mulher forte, uma mulher que tem a independência, que não precisa do homem para nada, entendeu? Então você bate muito de frente com isso e você começa a perceber que as pessoas que estão nesse papel, certo? De dizer, não, eu sou a mulher da casa, eu sou a mulher, eu sou o homem, e meu marido está ali. São pessoas que não têm um casamento feliz. São pessoas que têm famílias destruídas, entendeu? E eu cheguei quase nisso aí. Eu cheguei quase, faltou pouco para eu chegar nisso aí. E foi quando eu virei para Deus, eu olhei para cima e disse, meu Deus, cadê você? Onde você está, né? Porque eu vejo você falando com tanta gente, Deus mandou dizer isso, Deus disse aquilo, né? Deus, e eu não consigo te escutar, entendeu? Eu não consigo sentir você, eu não consigo te escutar. Eu queria realmente entender. E ele disse, você vai agora entender, entendeu? E você vai agora ver que eu sou o centro da sua vida, da sua família, da sua casa. Você precisa deixar eu entrar. Porque Olha. Deus deixa, ele quer entrar, entendeu? Só que como é que ele entra se você deixa a porta fechada? Como é que ele entra na sua vida se você deixa a porta fechada? Então não adianta você dizer assim, ai meu Deus. Eu sempre falo assim, ó, não adianta você dizer, ai meu Deus, queria tanto isso para mim, eu queria tanto. Não. Jesus, eu já tenho posse disso, entendeu? Eu tenho posse do Senhor dentro da minha casa, mudando tudo, mudando a felicidade da minha família, entendeu? Mudando as amizades do meu filho, entendeu? Tira tudo, eu pedia, tira a amizade que não é boa, tira tudo que não vier do Senhor. Eu sempre pedi isso. Nas minhas orações eu pedia isso, entendeu? Tire tudo, faça limpa. E quando ele faz essa limpa, às vezes você diz, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Né? Você não pediu em oração? Você pediu em oração. Então, é um processo que tem na sua vida que você precisa deixar passar. Que todo mundo diz assim, eu não tenho problema. Tem, todo mundo tem problema. Não tem isso que não tem problema. Que vida é essa que a gente não tem problema, Pois minha é, gente? Né? Todo Foi mundo tem arrebatado, seus né? problemas. Todo mundo tem os seus problemas e a gente precisa passar por esse processo. Para quê? Para ser mais forte, né? Para você aprender alguma coisa. Deus está te ensinando com a dor, com alguma coisa. Então, eu fiquei muito, muito assim, muito fragilizada em relação a isso. E eu fui nos pés dele e pedi. Porque eu era católica. E a católica, não é falando da igreja nem nada, mas a católica, eu aprendi a conversar com Deus no silêncio. Né? A igreja católica não tem o fogo que tem na evangélica, não tem, entendeu? É aquela igreja mais quieta, mais assim, aquela coisa toda. E eu fui para a igreja evangélica e me identifiquei bastante, porque eu sou muito, sabe, Expansiva. comunicativa. E, sabe, quando eu cheguei na igreja e que eu vi o louvor da igreja, as pessoas dançando, e eu criticava isso, que eu disse, misericórdia. Mas só quem sabe é quem passa por esse processo. É isso. Entendeu? Que você vai estar ali naquele louvor e que você começa a dançar, que você levanta os braços, não sei o quê. Isso é o Espírito Santo dentro de você que você não consegue controlar. Você não consegue, entendeu? Então você pula, você dança, você faz tudo. Então, eu quando comecei eu falava, né, da igreja, né? Eu era uma pessoa que era muito assim, de dizer mesmo que achava errado, tudo. E nesse processo da dor, né, que eu conheci Jesus e eu fui convidada para ir para um grupo de crescimento, que é um GC, né? E eu cheguei nesse grupo de crescimento, até então, eu e meu marido dizia assim, o marido era super, né? Não sei o quê. Mas um casal amigo nosso convidou e ele aceitou ir, que eu até disse, meu Deus, que bom que o senhor usou para ele poder ir.
E estamos há 2 anos lá e toda sexta-feira, pode fazer chuva ou sol, nós estamos lá. Porque eu sempre digo assim, procure um GC, procure um grupo de crescimento, que você possa ler a Bíblia, que você possa estar em comunhão com pessoas que têm o mesmo propósito. Não, são pessoas que estão ali com você naquela caminhada, né? Que Deus vai botando. Sim. Isso até é maravilhoso, porque Deus coloca isso, pessoas que têm o mesmo propósito e quer caminhar do mesmo jeito que você, sabe? Então, eu comecei a ir e a gente foi numa sexta-feira e no domingo nós aceitamos Jesus na igreja. E eu disse, quando eu cheguei lá nesse grupo de crescimento, eu cheguei e disse, meu Deus do céu, olha, eu fazia para meu marido, olha, Eduardo, onde a gente está? Que era a igreja que eu criticava, né? A igreja que eu criticava. E depois de um tempo, você vai vendo que Deus coloca você nos lugares para você dizer assim, ó, não é aquilo que tu está falando, não é aquilo, né? Não é uma placa de igreja, né? Eu quero que você esteja na minha presença. Então, eu posso estar numa igreja e posso não estar em igreja, mas a minha presença é que você precisa estar. E você vai começando a ver as respostas que Deus lhe dá. Né? E eu fui muito assim, eu fui muito desobediente. Eu fui uma pessoa muito desobediente, porque ele me mostrou diversas maneiras e eu não enxergava, entendeu? Não enxergava de maneira nenhuma. E teve um dia que eu fui para um culto fé que eu fui da igreja que eu frequento, que é a Lagoinha. E quando eu cheguei lá, uma amiga minha me chamou para ir. Disse, olha, hoje vai ter um profeta. Eu disse, misericórdia, profeta? Como é isso, mulher? Ela disse, não, é assim, olha, ele faz o culto. E, às vezes, ele desce lá do púlpito para falar com algumas pessoas que Deus toca, né? Deus toca, não sei o quê. Eu disse, aí eu, misericórdia, que esse homem não me veja. Que esse homem não me veja. Aí eu sentei na minha igreja, eu fiquei lá quietinha, na minha. Eu estava no meio da igreja, a igreja super escura, né? Ele desceu e começou a caminhar, e começou a falar com um, com o outro. E chegou para mim e me chamou. Só que quando ele me chamou, eu já tinha tido algumas pessoas que tinham dito para mim, ô Giza, por que tu não fala de Deus no teu Instagram? Eu disse, mulher, como é que eu vou falar de Deus? Se eu estou fofocando da vida do vizinho, se eu estou falando do pastor, se eu estou falando disso, daquilo, aquilo outro, como é que eu vou falar de Deus? E as pessoas crentes, né, chegavam e diziam para mim isso. Essa mulher é doida. Essa beata, eu dizia logo. Quando começa com essa beata. E foi quando ele me chamou, o profeta me chamou, e disse assim, eu já mandei dizer, eu já falei, o Senhor mandou lhe dizer que você tem que falar de mim no seu trabalho. Pronto, minha filha. E eu dizia, misericórdia, isso é comigo. Tem que falar de mim no seu trabalho. E meu trabalho é o Instagram, eu trabalho com o Instagram hoje. Aí eu disse, pronto, então eu vou obedecer e vou falar dele. O que é que eu vou fazer, né? Eu tinha ganho do marido de Carlinhos, Lucas, um devocional que é o Café com Deus Pai. Ele tinha me dado e disse, Giz, olha, eu leia também, que ele é muito evangélico, né? Ele é muito de Deus. E ele disse assim para mim, leia também, aquela coisa, né? Quando o profeta falou isso, eu disse, sabe da coisa, eu vou ler. Aí eu disse, minha gente, eu contei isso no Instagram, né? As pessoas, Giza, que coisa, né? Isso aí é uma palavra que Deus realmente falou com você, porque eu não vivia dizendo que Deus não falava comigo, né? Deus não falava. Todo mundo escuta. Por que ela escuta e eu não escuto? Eu dizia, porque escuta e eu não escuto, né? E aí eu disse, sabe da coisa, eu vou ler esse aqui. Aí peguei o devocional no dia e li. Minha filha, pronto. Só que eu li do meu jeito, sabe? Não tem aquele negócio, Senhor, não. O que eu entendi daquilo ali, daquele devocional, né? Às vezes o devocional chega a dizer assim, olha, você tem que passar por batalhas, né? Essas batalhas que você passa na sua vida, você tem que levantar a cabeça, aquela coisa toda, né? Para Deus lhe ajudar, né? Tem o caminho da direita e o caminho da esquerda, né? Por Deus é o caminho da esquerda. Aí você escolhe por direita, então você tem que ir. Aí eu começava a dizer... Eu comecei a fazer o devocional do meu jeito, dizendo, gente, se você não botar Deus como centro da sua vida, você não vai ter nada. As consequências são suas.
Se você quer andar com ele, você vai andar no propósito, você vai andar na prosperidade, entendeu? Entregar a sua vida, você tem que ter fé. A fé, você tem que ter fé, minha gente. Não tem como dizer, ai meu Deus, se eu não conseguir, não, você já conseguiu. Você agora só agradece. Eu sempre digo, eu sempre falo assim, quando você quer pedir uma coisa a Deus, você pede uma vez só, porque ele não aguenta escutar você pedindo 3, 4 vezes a mesma coisa. Eu sempre digo. Ele morre de rir comigo. Pede uma vez e as outras vezes você agradece já, porque ele já lhe deu. Amém. Entendeu? Ele já lhe deu. Então, eu tinha muito disso, sabe? De falar. E eu falo muito do meu jeito. E as pessoas se identificaram bastante. E hoje eu não consigo mais deixar de fazer. Então, todos os dias eu tô. Não tem o devocional, porque tem gente que bota de manhã cedo. Não, é quando toca no meu coração, entendeu? Às vezes tá 8 horas da noite, gente, o devocional, vamos fazer, que a palavra é para você, entendeu? Então, eu vejo pessoas que eu nem conheço, né? Tem pessoas, você vê, o Instagram, ele dá um engajamento a você que quando eu boto uma coisa, um devocional, que eu digo, ó, vamos escutar a palavra. Isso pode ser uma oração para você, sua resposta de oração. E você vê milhares de pessoas assim chegando para você no seu direct dizendo: isso foi para mim, essa palavra foi para mim. Obrigada, entendeu? Você vê as pessoas agradecendo, pessoas que passam por 1000 problemas, pessoas que têm um problema de doença, sabe, problema do relacionamento. E eu sempre mostrando e sempre levando a palavra de Deus. Então, assim, não sei, como eu sempre digo, eu sou crente nova. O povo diz assim, você tem que começar a fazer jejum, mulher, sou crente nova, não quero meu jejum no meu café agora, não. Então, tem essas coisinhas, sabe? Que eu digo, sou crente nova, ainda tem, mas a pessoa tem que realmente buscar a palavra de Deus sempre. E lindo é você falar isso do meu jeito, porque o Senhor ele tem uma particularidade com cada filho. Tem. Né? Nós, como mãe, sabemos como falar com o filho, direcionar. Eu tenho 2 filhos, eu sei exatamente a forma que eu falo com o Caio e a forma que eu falo com a Renata. São perfis diferentes, são pessoas diferentes, embora sejam gerados da mesma mãe, né? Feito pela mesma mãe, pelo mesmo pai, mas são personalidades totalmente diferentes. Então, se eu falar com a Renata do mesmo jeito que eu falo com o Caio, não vai dar certo, não vai funcionar. E o Senhor, ele tem esse cuidado. E a forma de você expressar é a forma de mostrar que existe uma Giza que está ouvindo do pai e tem que estar replicando, né? Que está levando, que está obedecendo, levando essa mensagem. Porque senão fica aquela coisa robótica e quem está do outro lado não vai se identificar. Porque quem está ali quer ouvir de quem? Da Giza. Quer ouvir do meu jeitinho, entendeu? Exato. Às vezes, e existem muitas críticas, né? As pessoas, assim, que são mais velhas, né? Que são pessoas que já estão há muito tempo, né? Convertidas, né? Que aceitou Jesus. Então, assim, as pessoas, às vezes, vêm e dizem, né? Ó, eu acho que é uma falta de respeito de você falar assim. Porque, às vezes, eu digo, ó, se manifeste! Se manifeste, me faça alguma coisa... Entendeu? Me diga alguma coisa, o que é que está acontecendo, entendeu? Mas é o meu jeito de falar. E eu acho que ele gosta disso. É isso. Né? E esse meu jeito atende às pessoas. Né? As pessoas, eu consigo levar, entendeu? O pouco que eu não sei, tem muita coisa que eu preciso aprender ainda. Eu estou lendo a Bíblia, hoje estou fazendo um curso de mulheres para eu poder identificar, para eu poder me entender mais, entendeu? Entender o papel da mulher também dentro de casa, como esposa, como mãe, né? Então, isso está sendo muito forte para mim, está sendo um aprendizado muito grande. E eu estou tentando levar para ver onde vai chegar, né? Eu acho que ele está pedindo, está mandando, e eu tenho que obedecer. E, graças a Deus, eu consegui ter, né, esse start, né? Que é como eu digo, né? Esse start de ter dito assim, né? Você precisa falar dele, você precisa estar na presença dele, você precisa deixar ele entrar na sua casa. Só que eu não queria ter conhecido isso na dor. Eu poderia ter conhecido isso no amor. É isso que eu sempre falo. Gente, tem que deixar ele entrar no amor. Porque na dor é sofrido, entendeu? É pesado. É pesado, sabe? A dor é bem pesado. Então, ele pega, as pessoas vão aceitando, vão querendo... da maneira, né? Então, a gente vai tentando... E eu tenho isso como assim, né? Como um propósito de vida mesmo. Jesus entrou na minha casa e mudou tudo, né? Mudou meu marido, mudou meu casamento, mudou meu filho, sabe? É um processo, a gente ainda está caminhando nisso aí. A gente precisa aprender mais e mais e mais,
Mas hoje eu vi um adolescente de 18 anos, né, tirar todas as amizades que tinha, né, e hoje está em G6, sabe, está servindo na igreja, escutando louvor. Meu menino escutava os brega da vida, hoje está escutando louvor, que eu digo, misericórdia, só Deus mesmo pode fazer um negócio desse. Eu era louca por esse safadão, adorava o safadão, hoje só escuto louvor. Então, assim, o que é que tem de diferente? Tem diferente. A música é diferente, sabe? O estilo é diferente. É uma coisa que... A melodia, né? A melodia que entra dentro de você, que você se identifica com as músicas, entendeu? E que é isso, Luiz. Eu tento fazer aí o que esse chamado, né? Depois de 45 anos, que eu tenho 45 anos, Minha idade. né? Então, foi esse chamado que... E como que era a sua vida lá no Nordeste? No Nordeste, eu trabalhava numa loja de móveis, de design lá, que é a Itálica Casa, ai, amo todo mundo de lá. Eu trabalhava lá nessa loja de móveis e dona de casa, né? Trabalhava e cuidava de casa. Meu marido tinha uma corretora de seguros também, trabalhava lá também. E super tranquilo, não tinha, era muito, muito bem lá. A gente veio para cá mesmo por dois motivos. Um, porque a gente gostava muito daqui, e o outro por segurança. Que eu morava em Recife, e Recife era muito perigoso, e a gente começou a pegar pânico de tudo, entendeu? Então, e aqui a gente tem essa liberdade de andar só, de você não ter problema, a hora que você quiser você tá, né? Não tem problema de nada. Você anda com telefone, você anda no meio da rua sem problema nenhum, não tem aquele assalto lá, tem muito mão armada, aquela coisa toda. Mas era muito bem lá também. E você falou que vem de uma família grande. São quantos irmãos? São 3 irmãs, só tem mulher. Só mulher. São 3 irmãs. Meu pai dizia que só fazia o que gostava. São 3 mulheres, né? Continuou lá. Minha mãe é viva e meu pai já é falecido há mais ou menos uns 28 anos. Faleceu cedo? Faleceu cedo. Muitos sobrinhos. Agora tenho 3 sobrinhos netos, né? Que eu tive agora em novembro. Conheci, fazia tempo que a gente não ia para o Brasil e conheci eles agora. Então, assim, foi uma farra boa na cidade, deu uma movimentada, sabe? Muito legal mesmo. Nossa, que bacana. E qual que foi o maior desafio, né, desse tempo que você percebeu que você chegou nos Estados Unidos, que você passou até você chegar na sua carreira hoje? A gente passa por muita coisa, né? A gente passa pelo desafio. Primeiro, eu sempre digo assim que quando você quer ser um imigrante, você tem que ser desapegado. Não adianta você vir para cá e você dizer assim, eu não consigo fazer isso, eu não quero fazer isso. Né? É tipo assim, é dizer assim, eu não... Eu podia ter dito, né? Eu podia ter dito que eu não ia fazer a comida dele, né? Eu podia ter dito, né? Com certeza. Mas foi a chave para tudo melhorar, para tudo prosperar, entendeu? E de dizer assim que a gente está num país, né, que a gente precisa arregaçar as mangas e fazer o dar certo. Eu não tinha como dizer que não ia dar certo. Tinha que dar certo. Entendeu? Tinha que dar certo. Não tinha opção de voltar. Não tinha opção de voltar, porque eu gosto muito daqui, sempre gostei muito daqui, né? E o estudo também não é fácil, né? Você estuda, é difícil, né? Porque você tem as coisas de casa para fazer, né? Você não tem... Hoje, uma criança... Meu filho, quando veio para cá, com 9 anos, ele aprendeu a língua com 3 meses. 3 meses ele pegou a língua. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, 4, 5 anos, minha filha, na escola, olha... É um sufoco o meu inglês, entendeu? Mas nunca passei perrengue, nunca, porque eu me viro. Tá, não tem vergonha. Não tem. Tenho não. Eu ganho tanto do café de graça, porque eu peço o café pequeno, eles me dão um grande, entendeu? E diz, é free, pronto. Entendeu? Então, assim, eu não tenho essa vergonha. Eu digo que eu sou sem vergonha. Eu não tenho vergonha. Entendeu? Tem gente que tem, né? Vergonha de falar, não sei o quê, né? Não sei o quê. Eu não tenho, não. Eu falo mesmo, se não der, eu pego o telefone, o tradutor, entendeu? E vou resolvendo e tudo. Então, assim, tem pessoas que às vezes dizem assim, eu tenho que voltar para o Brasil, não deu certo. Não deu certo porque você não arregaçou as mangas, entendeu? Porque você não deixou lá, entendeu? O status que você tinha no Brasil, certo? E que você baixou seu status e disse assim, não, eu vou fazer dar certo. Como fazer dar certo? Tentando,
né? Você metendo a cabeça para fazer. No Brasil eu tinha tudo, eu tinha funcionária, entendeu? Que fazia tudo. Meu menino nem levantava da cama, porque a babá já puxava ele da cama. Então, assim, aqui a gente tem que fazer tudo. Na minha casa eu não tenho ninguém que faz nada. Eu faço tudo. Mas eu coloco o quê? Coloco dias para fazer. Então, um dia eu organizo em cima, outro dia eu organizo embaixo, faço a comida, entendeu? Então, e dá tudo certo. Mas você precisa fazer, né? Então, assim, eu sempre tive muito isso da minha vida, de dizer, não, eu vou conseguir, eu vou ficar e vai dar certo, entendeu? Deus sempre, apesar de não ser crente, né? Era católica, mas era frio demais, sabe? Era muito frio. Então, eu dizia assim, mas eu sempre botei Deus em tudo. Sempre eu disse, não, eu vou conseguir, Deus vai estar com a gente vai conseguir, entendeu? E deu super certo. E a gente está aqui contando história, né? E que eu prospere mais ainda, que eu possa mais falar da vida dele, que eu possa falar dele para muitas pessoas que realmente estão precisando. É o meu foco, é o que eu quero, né? Então, meu Instagram hoje, eu ainda anuncio as marcas, que eu disse, limpe tudo. Limpe tudo, 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 tudo. Como assim? Eu falo muito, limpe tudo, tire o que não for do Senhor. Tire o que não for do Senhor. Então, há um tempo atrás, eu recebi uma proposta. Influenciador, você sabe, recebe de tudo, né? De tudo. De todas as propostas que você possa imaginar. E eu recebi uma proposta que eu digo que é o Satanás atacando. Né? O Satanás ataca. Se você deixar aqui. A palavra tem um poder. Às vezes as pessoas dizem assim, não sei o quê, vou falar isso aqui. A palavra tem um poder. Ou eu abençoo você, ou eu amaldiçoo. Tem um poder. É impressionante. É isso. Então, às vezes, você fica muito assim, né? Porque tá aqui e o Instagram lhe dá uma certa tranquilidade para você trabalhar com o que você quer, né? E eu recebi várias propostas de jogos. Né? Tinha uma pessoa que cuidava da conta lá no Brasil, aquela coisa toda, e disse, Gisa, rolou uns jogos aí e tem que fazer de todo jeito, porque o dinheiro é bom, não sei o que, aquela coisa toda. E eu me posicionei e disse, não faço. Não faço porque o dinheiro é bom, certo? Mas é contra o que eu prego, é contra o que eu acredito, é contra, né? Eu não preciso disso. Deus nunca me deixou falar. Deus nunca faltou nada na minha vida. Nada. Porque agora eu vou me prostituir por uma coisa dessa, né? Não vou, não vou. E eu comecei a orar pedindo isso. Senhor, limpa tudo. Limpa amizade. Eu comecei a profetizar, a declarar que eu tenho disso, de abrir a porta da casa, de botar o louvor e de dizer, sai daqui, que aqui não é tua casa, Satanás, grito, saia daqui, que aqui não é sua casa, entendeu? Perfeito. Então, eu comecei a pedir, você limpa tudo, e começou a limpar, e começou a sair algum contrato que não era bom, né, aquela coisa toda. E hoje eu ainda faço as marcas, né? Que tem as marcas fortes que eu ainda divulgo, mas o foco mesmo está sendo a palavra de Deus. Que loucura, não é? Que loucura. E você diz assim, Giz, e como é que tá? E como é que você tá? Meu coração está em paz. Porque às vezes a gente diz assim, a carne, né? Você diz assim, meu Deus do céu, você vai perder esse contrato aqui, mas vai faltar alguma coisa? Não. Porque Deus já disse para mim. Nas minhas orações, Deus já disse, descansa. Descansa, fica na paz, na tranquilidade, que eu vou prosperar. E nada, nunca faltou nada. Nunca faltou. Você tem noção do que é você falar de Deus para milhares de pessoas e essas pessoas falar para você assim, eu estava pensando em tirar minha vida? E com o que você falou, entendeu? Do meu jeito, olha, do meu jeitinho de falar, da minha doidice, entendeu? Das minhas coisas que eu falo do meu jeito com ele, porque ele é meu pai, eu falo do jeito que eu quero falar com ele, eu tenho intimidade com ele, né? Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu falo, mais eu peço para ter intimidade com ele. Então, essa intimidade, a gente fala com o filho como? A gente fala com o filho, a gente beija um filho, a gente, né? A gente fala com o filho de várias maneiras. E por que a gente não falar com Deus dessa maneira? Né? Então, eu tenho muito isso, de falar com ele da minha maneira e de pedir, de agradecer,
Peço muito, agradeço também muito. Declaro meus dias, todos os dias de manhã, acordo declarando a Ele que Ele cuida da minha casa, que Ele cuida do meu filho, do meu marido, sabe? Então, é isso, Luiz. E Eu acho qual que que foi a experiência que você viveu assim mais intensa dentro desse ministério, né, que o Senhor está te direcionando, caminhando? Você falou, meu Deus, eu nunca imaginei viver isso. é a mudança de tudo, né? É a mudança de Giza como era Giza um ano e meio atrás e como é Giza hoje, né? Era uma Giza explosiva, certo? Uma Giza que quando tinha alguma coisa que estava certa, ela ia atrás, ela buscava falar, entendeu? Insistir em ter E razão. insistir, sabe? Era aquela Giza de dizer, não, eu tô certa, entendeu? Se cale, você tá certa, então se cale. Então eu aprendi isso. Deus me deu essa calma, entendeu? Essa tranquilidade eu não consigo te explicar o que é. Essa paz que eu A tenho paz que excede dentro. todo entendimento. Então, para que eu vou brigar com você? Eu tô certa, então não preciso estar brigando com você, entendeu? Então, deixa Deus agir. Então, eu acho que a maior mudança realmente é a mudança mesmo dentro de mim. E hoje, qual que é a sua rotina para você conseguir manter essa rede social ativa? Porque a gente sabe que é uma demanda intensa, É, né? Porque existe por trás dessa tela um algoritmo que ele exige uma presença constante para que tudo aconteça, isso. junto, né, com a atividade da casa, de família, né, de serva do Senhor, porque tudo aqui é tudo muito, né? É tudo muito É intenso. tudo muito Então a intenso. gente está ali, às vezes eu estou fazendo uma reunião, estou pensando na roupa que eu tenho que tirar da É, máquina para secar, e no filho que vai chegar da escola, na comida para fazer, você tem que. Não existe a opção de não ser multitarefa nos Estados Unidos, eu falo isso. não. Às vezes eu vou a alguma palestra, algum evento, as pessoas perguntam, ou nas redes sociais, você, como que eu faço? Se eu quiser ir para os Estados Unidos, eu tenho que começar por onde? Aí eu sempre brinco, você tem funcionário em casa, ajudante? Aí uma fala, eu tenho duas. Eu falo, começa mandando embora. Para você aprender. Começa a volta a cuidar da sua casa, porque você vai chegar que você vai sofrer. Vai sofrer. Porque eu digo assim, as pessoas vivem cá, é porque eu tenho uma amiga minha que diz assim, eu odeio cozinhar. Não tem um odeio. Não existe aqui. É, Eu não quero. Não, você tem que fazer. Não é tem como. isso. Ou você faz, ou você tem muito dinheiro para você pagar para alguém quem faça, né? Hoje mesmo, se eu tivesse esse dinheiro todo, eu não queria ninguém na minha casa mais, porque eu acho que a gente começa a cuidar de uma forma diferente do É. nosso lar, né? Você cuida diferente e dá tudo certo, sabe? E dá tudo, você bota aquela rotina, aquela coisa toda. O meu Instagram, ele é muito natural. Então eu não tenho parte de edição de nada. Ele vai do jeito que vai. Eu não me assisto, Não. porque se eu me assistir, eu não publico. Entendeu? Eu faço meus stories, ele vai embora, entendeu? E eu não. Então, assim, eu começo meu dia fazendo minhas coisas de casa, né? E sempre tô mostrando, eu sempre tô mostrando o que eu tô fazendo, ó, minha gente. Aí quando eu sumo, aí o povo, cadê você? Não sei o quê. Onde eu tô? Lavando banheiro, fazendo comida, deixando a comida para um dia, o outro dia já está pronto, entendeu? No sábado mesmo eu já deixo geralmente a comida do domingo já praticamente organizada, porque eu venho no culto, meu marido trabalha depois do culto, então a gente tem que deixar já tudo muito pronto, tudo organizado. Então, assim, eu sempre mostro isso. O meu dia a dia mesmo, entendeu? Não tem nada que eu diga assim, vamos editar. Não, não tem nada editado. É tudo do jeito que vai, entendeu? Vai e é o que tá dando e é o que dá certo. E qual que você acha que é a maior dor do público que te assiste hoje? A maior dor, a maior dor. Ai, tem tantas dores, viu? Compartilha com a gente. Tem muitas dores. Tem, você vê famílias devastadas, você vê família assim, sabe? Muita doença. As pessoas não têm fé. É impressionante. Eu sinto isso, sabe? Que as pessoas elas falam muito assim de dizer assim, eu não, eu acho que eu não vou conseguir. Já bota o não na frente, sabe? Já bota, não diz assim, não, eu vou me curar, não sei o quê, vou me curar, porque meu pai me cura, entendeu? Então assim, não tem muita fé. Eu acho que as pessoas estão perdendo a fé. Eu acho que vem de uma geração de autocomparação tão grande. Muito grande. E as redes sociais, a importância de ter uma pessoa que realmente
pregue a verdade, que seja verdadeira, que mostra uma rotina de verdade, uma família de verdade, que compartilhe os desafios, as dores, os momentos bons, os momentos ruins. E explica que não existe essa família de margarina, Não. né? Essa família perfeita, Não. porque as pessoas entram numa autocomparação e elas começam a querer um marido igual o que ela viu na rede social. Ela começa que os filhos sejam iguais, ela quer as fotos, elas querem as casas, e de repente, quando ela se depara com um momento de frustração, elas não sabem lidar. Não. E a gente vê aquele mundo desmoronando. E aí, como que eu vou para a rede social explicar isso se eu tenho um público que acreditou numa mentira? E aí as pessoas começam a olhar para a vida dela e falam assim, nossa, mas a minha família, eu sou uma pessoa infeliz. E aí a fé, que é a certeza das coisas que se espera e não se vê, vai minguando. Então, você olha isso que você falou. As pessoas não têm fé. Elas não têm fé o suficiente para caminhar acreditando em algo que elas não veem. Porque o que elas veem é uma mentira. A verdade dela não condiz com o que ela está vendo, com o que ela está assistindo. Ela fica o quê? Vazia, perdida no meio do caminho. Nós temos visto aí as redes sociais, você que é presente, casais de famílias perfeitas, margarinas se destruindo, casamentos acabando a cada dia mais. Por quê? Pessoas que estavam muito mais preocupadas em mostrar ser uma família bonita do que cuidar de uma família verdadeira. E os bastidores, né? Como é que são os bastidores dessa casa, dessa família? Eu falo aqui, Deus me tratou muito quando eu cheguei, né? Porque a gente chega do Brasil. E foram muitos anos de luta na minha vida, depois muitos anos, né, que o empreendedorismo proporcionou uma vida confortável, e de repente você vem, começa num desconforto tudo de novo. Você se depara numa casa que não é a sua, qual você não construiu, com móveis que ainda não é seu, todo um construir de novo. E às vezes eu olho, eu estou cansada, porque daí tem toda uma empresa no Brasil para cuidar, as reuniões por fazer, a atenção da casa. Mas quando eu sento na mesa e vou orar, e eu coloco a comida na mesa e vejo meus filhos, a minha família em volta da mesa, eu falo, meu Deus, eu estou abençoando hoje a comida que eu fiz, porque eu amo cozinhar. A casa pode não estar o brinco, que muitas vezes a minha está lá, mas fui eu que limpei, sabe? Eu estou cansada, uma satisfação que está aqui, que muitas vezes na correria de lá você chega, está tudo pronto, tem uma comida boa na mesa, tem uma pessoa de Deus dentro de casa ajudando a fazer. Mas os filhos, eles já não participam mais tanto da construção, do cuidado da mãe, quanto aqui a gente consegue proporcionar. Eu sempre digo que a América, ela tem dois caminhos, né? Ou você se une, ou sua família se une, ou sua família se separa. E só falta você, a mulher, ser sábia, entendeu? E saber o caminho que quer. Não tem como. As pessoas acham que aqui é fácil. Aqui não é fácil. Não é fácil. Aqui não tem jeitinho, né? Aquele jeitinho. Ai, no Brasil tem um jeitinho. Não, não tem. Aqui a lei funciona, entendeu? E eu sempre digo, se você quer ter uma vida de farra, de tudo, aqui não é o lugar. Aqui não é o lugar. Aqui é um país de oportunidade, que as pessoas têm oportunidade, né? De crescer, de prosperar, de tudo. Mas não é Disney. Não é. A magia é só na Disney. A magia é só lá. Você paga caro para você ver a magia, né? Então, assim, você tem que realmente ter consciência do que você quer na sua vida mesmo, né? Para você conseguir tudo. Você consegue tudo. É só você realmente lutar, né? E para quem quer hoje seguir uma vida nas redes sociais, é possível tornar isso um trabalho, viver disso? É possível sim. Você tem que ter muita paciência, né? Porque é uma coisa que você tem que estar postando diariamente, né? Quanto mais você posta, mais engajamento você tem, né? E eu sempre digo assim, eu sempre falo para as pessoas que querem começar com isso, tem mercado para todo mundo, conta a tua vida, conta a tua história, fala de alguém que você acha engraçado, né? E agora isso com tudo muita verdade, muita coisa, muito natural, né? Porque eu acho que o natural é o bom de se ver. Né? Sem filtros. Para que filtro? Entendeu? Bota daquele jeito. E tira que eu acordo de manhã, que o cabelo tá desse tamanho e eu dou o bom dia. Cadê que as pessoas não dão um bom dia natural? As pessoas já estão todas maquiadas, já estão todas penteadas. Fingindo que está passando um café. Fingindo que está passando café, entendeu? Não tem nem o escorredor de prato super limpo, entendeu? Os vestidos, que eu tenho uns vestidos horrorosos, cheios de água sanitária. Tenho, uso, adoro meus vestidão de água sanitária, mostro. Você tem que andar mais arrumada. Não, eu não consigo andar arrumada, tão arrumada para arrumar a casa, né? Que jeito, né?
Então, tem gente que já acorda pronta. Não, não acordo pronta, não. Eu só me apronto mesmo quando eu saio de casa, entendeu? E eu fico de casa do meu jeito mesmo. Então, eu acho que o natural é sempre o melhor, né? Mostrar a verdade, né? Sempre mostrar. Não precisa você dizer assim, né? Eu podia estar aqui dizendo que eu não passei por nenhum perrengue na minha vida, que eu não passei nenhum sofrimento. Não, que não passa, que eu não passo. Não, passei sim, conheci Jesus na dor. Poderia ter conhecido no amor, porque muitas pessoas tentaram me mostrar, tentaram me apresentar e eu não quis, entendeu? Então, eu só dei valor quando eu estava lá, ó, no fundo do poço, e que ele disse assim, não, você é minha filha, venha, que eu nunca deixei de lhe ver, nunca deixei de lhe cuidar, entendeu? E a gente procura sempre ter pessoas do lado da gente que ensinam você a mais, a crescer mais, né? Eu já tenho pessoas, assim, amigas minhas, que eu digo que é a irmã do Coque, que eu saio botando os apelidos do povo, né? A irmã do Coque, que está ali, né? Que eu sempre estou perguntando alguma coisa a ela, que é uma pessoa que já está na fé há muito tempo, né? A pastora também, Ju, que eu sempre estou perguntando alguma coisa a ela. Então, você vai sempre muito, né, andando com pessoas que quer ter o mesmo propósito, quer E chegar qual que foi naquele a caminho. maior libertação que você viveu em todo esse tempo? Que você fala, olha, hoje eu sou livre de tal situação, de tal sentimento que eu vivia. Eu tinha muita angústia, né? Eu tinha um vazio, Angústia? eu tinha um vazio que eu não conseguia preencher esse vazio por nada. Era coisa material, eu não conseguia. Tudo que eu comprava não preenchia esse vazio. Se eu viajava, eu não preenchia esse vazio, né? Era um vazio que eu dizia, o que é que eu vou ter para eu preencher esse vazio, para eu ter essa paz que eu tenho hoje, né? E que eu só consegui depois que eu conheci. Depois que ele entrou na minha vida e que o Espírito Santo habita em mim todos os dias, entendeu? E que eu consigo pedir direção, que me dê direção do que eu tenho que fazer, entendeu? Então, era muito angustiada, entendeu? Eu tinha muito assim, era uma pessoa, como é que eu posso dizer, que eu não acreditava, sabe? Tá. Dizer assim, eu não acredito muito nisso aqui que vai dar certo, não, entendeu? E você vai dizendo, vai dar certo. Vai, porque Deus vai ajudar e a gente vai prosperar e vai dar tudo certo. Aí depois, quando acontece, você diz assim, meu Deus, né? Isso aí é a fé, né? Que você Exatamente. bota em ação e diz assim, não, é isso aí. Mas eu era uma pessoa muito nervosa, sabe? Muito de alegre, comunicativa, sempre, mas com uma alegria grande, mas era uma pessoa que não leva desaforo para casa, sabe como é Era aquilo? constante, né? Era. Sabe? Aquele negócio de não levar desaforo para casa Sei. e vai até o fim, até, sabe como é? Machuca ali, machuca aqui, sabe? E hoje eu tenho essa paz dentro de mim que o mundo acaba aí, ó, do lado e eu não tô nem aí. Porque não vai me atingir, entendeu? Não me atinge. Porque eu tenho um pai que cuida de mim o tempo todo. Amém. Amém. Então, assim, nada que eu possa, que chegue dizendo assim, você não vai conseguir. Você não consegue, mas eu consigo. Tu vai ver se eu não vou conseguir. Gente do céu, voou o nosso tempo. Voou. Diz que bênção, né? Poder ver Jesus te usando. Né? De você ter essa alegria, dizer, olha, eu sou filha amada do Senhor, é isso aqui que eu tenho para mostrar para vocês. É uma serva de Deus vivendo uma vida real, bastidores real, não tem mentira. Porque é isso que Jesus faz, né? Quando ele nos liberta. Ele nos tira de uma vida de fantasia, de uma vida de ilusão, de uma falsa perspectiva, deixa de apresentar uma mentira para as pessoas, um personagem. Né? E mostra que não tem mais nada que fira a nossa identidade. Não. E você tem mostrado isso, né? Não tem nada ferindo a sua identidade. Não. A identidade que tem exalado através de você é a identidade de Cristo. E lindo quando eu vejo, né, e acompanho os seus vídeos, o seu dia a dia, né, que eu tenho tido o privilégio de acompanhar nos últimos tempos, é olhar e ver aquela reflexão que eu te falei no início, né? Assim como lá nos capítulos de Esther, a gente vê Deus saindo de você, a gente vê Deus sendo representado através do seu dia a dia, sem você ser aquela pessoa invasiva, intrusiva, ferindo a religião do outro, não mostrando, olha, esse é o Deus que eu sirvo, e eu tenho certeza que quem está do outro lado tem sentido vontade de
participar dessa mesa que você tem participado de Jesus, e você ainda vai ter muitos testemunhos de pessoas que conheceram o verdadeiro amor de Deus através da sua vida, através das suas lives, através das suas redes sociais. Eu creio. Estou aqui para cumprir. O que Amém. ele mandar, eu estou fazendo. Eu quero aproveitar e deixar um presente para você, da Sobrancelhas, que é uma marca onde nós temos levado o amor de Deus. Que maravilha. Através do empreendedorismo, através dos nossos serviços, dos nossos produtos, que já nós vamos estar inaugurando aqui, nós vamos falar disso também, depois. Que maravilha. E você vai ser uma das nossas influenciadoras do reino, eu tenho certeza. Então vou sim, com o maior prazer. Presente. Ai, que maravilha, olha. Menina, ai, devocional, amo, Luzia, muito obrigada. Olha, mais um, gente, eu leio para vocês, mais uma palavra pra gente. Ai, esse é um mimo para você com o seu esposo. Ai, que maravilha. Nós temos uma linha completa de produto, ainda não temos tudo aqui, mas você vai poder conhecer um pouquinho de cada. Muito obrigada, vou usar tudo. Usa e me conta. Muito obrigada mesmo, adorei. E deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, para a gente finalizar. Gente, eu só digo a vocês que deixem Deus entrar na sua vida, na sua casa, certo? Para ele prosperar, para ele mudar tudo. Não adianta você querer ir por outro caminho, não adianta. Tente trazer Deus no amor para vocês. Não esperem a dor como eu esperei, não, entendeu? Esperem o amor. Procure a palavra, leiam a Bíblia, né? Façam o bem, tente mostrar Deus, falar de Deus para muitas e muitas pessoas que ainda não estão, né? Não acreditam, né? Mas que a gente sabe aí que tudo no nosso centro, tudo na nossa vida só dá certo quando ele entra, entendeu? Que ele limpa, que ele organiza. Então, é a mensagem que eu deixo, que vocês permitam que ele entre na vida de vocês e que deixe ele fazer as maravilhas, como fez na minha vida e como faz na vida de muitas pessoas, né? Amém. Bom, não tenho dúvida que você foi impactado com essa mensagem. Que coisa linda, né? Ver como Jesus entra na vida das pessoas, transforma as pessoas num dia simples, num dia comum, onde talvez outras mulheres no lugar dela estivessem reclamando. Mas, meu Deus, eu era uma empresária no Brasil, cheguei aqui, você vai me colocar para ser cozinheira de alguém? E olha o que o Senhor fez. E quando a gente se permite ser usada por Deus, sermos quem Deus quer que a gente seja, Ele vai nos usar, Ele vai nos testar, porque Ele quer pessoas reais, Ele quer filhos e filhas de verdade, usando Ele nos bastidores e nos improváveis. Então, começa compartilhando essa história, porque você pode, aí de onde você está, ser um propagador dessa mensagem, fazer parte do nosso programa do Jesus Pode, daí de onde você está, compartilhando as histórias, os testemunhos dos nossos convidados, porque Jesus fez na vida da Giza, Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua, aí de casa. Deus abençoe, até o próximo programa.